Bem-vindos. A União Europeia está em crise, o euro é questionado e há cada vez mais especialistas a sugerirem o regresso de Portugal ao escudo. No combate de vlogs de hoje vamos questionar o futuro do euro e até do projeto europeu, como o conhecemos hoje em dia. Um debate importante e que serve também de antevisão para os próximos dias, dado que a partir de segunda-feira os líderes da União Europeia vão reunir-se em Estrasburgo para tentarem arranjar soluções para esta crise. Em estúdio tenho 4 convidados mais do que habilitados para debater as questões em cima da mesa, mas também conto com a ajuda preciosa do Miguel Paiás Maduro, que está ligado por Skype a partir de New Haven, nos Estados Unidos. Miguel é professor na Law School da Universidade de Yale e também diretor do programa Global Governance do Instituto Universitário Europeu. Ao meu lado tenho João Cantigas Esteves, professor no ISEG, também o Jorge Bateira, economista e que escreve no blog Ladrões de Bicicletas, e os combatentes habituais aqui no Combate Blogs, Duarte Lino, do Cachimbo de Magritte, e também o Tomás Vasques, do Hoje há Conquilhas. Lá em casa também pode participar, deixando o seu comentário na nossa página do Facebook, em facebook.com/combateblogs. Vamos então ao debate e vou aproveitar para falar já com o Miguel Paiás Maduro, que está nos Estados Unidos, onde se passa quase tudo por estes dias. É a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas também a reunião anual do Fundo Monetário do FMI e do Banco Mundial, que também se desenrola em Washington. Miguel, boa noite, boa tarde, final de tarde aí em New Haven. Miguel, sabes, estás dentro destas questões da crise do euro, até refletiste sobre isto. Por estes dias tem-se falado muito no risco da Grécia não cumprir os seus objetivos e todo o empréstimo dado pelo FMI e, portanto, pagar aquilo que deve, e fala-se na hipótese, fala-se por estes dias que a própria Grécia podia sair do euro. Qual é a tua visão, para começar, obviamente, durante esta hora, para começar, qual é a tua visão sobre tudo isto, sobre aquilo que se passa por estes dias? Em primeiro lugar, é um pouco irónico que na Europa se diga que tudo se passa neste momento nos Estados Unidos da América, porque a opinião dos americanos é que neste momento tudo depende da Europa. Neste momento, nos Estados Unidos da América, há uma grande preocupação relativamente à evolução da situação europeia, porque há a compreensão igualmente de que o grau de interdependência que existe é tal que uma crise na Europa, ou o agravamento da atual crise europeia, terá consequências gravíssimas para os próprios Estados Unidos e provavelmente criará não uma mera recessão global, mas uma nova grande pressão global. Eu penso que, acima de tudo, e para início de conversa, eu acho que o que é fundamental que a União Europeia adopte nos próximos tempos é uma estratégia clara relativamente à resposta a esta crise. Essa estratégia tanto pode passar por um modelo que permita a falência controlada de alguns Estados-membros no seio do euro, como a Grécia, mas tem de ser uma falência controlada e, eventualmente, até o mesmo regime poderia ser aplicado a Portugal, que pode passar por um modelo de auxílio económico que já está em parte em vigor, mas que exigirá muito mais transparência e clareza relativamente a uma verdadeira solidariedade e mutualização das dívidas dos Estados-membros. Mas a grande dificuldade que a Europa tem neste momento é uma dificuldade política, porque, embora economicamente nós tenhamos várias alternativas que são consideradas como credíveis quanto à forma de solucionar essa crise, a adoção dessas alternativas está dependente não do que a própria Europa, no sentido de instituições europeias decidirem, mas sim está dependente de dinâmicas políticas nacionais. Eu há pouco tempo escrevi um artigo em que dizia isso, que no fundo o grande problema democrático europeu é que as questões políticas europeias decidem-se com base em política nacional. E as esferas políticas nacionais ainda não foram capazes de incorporar na sua forma de decidir estas questões o grau de interdependência que nós temos na Europa. E, portanto, hoje em dia há muitos alemães que ainda acreditam que é possível, por exemplo, uma falência incontrolada da Grécia, a saída da Grécia e o eventual fim do euro, sem que isso tenha consequências graves para a Alemanha.
No fundo, Miguel, eu queria aprofundar um pouco mais à frente esta questão, porque é complicado a questão da Alemanha, a forma como a Alemanha está a lidar com tudo isto. Mas um pouco mais à frente eu regresso a ti, peço desculpa por te interromper. Às vezes esta comunicação pode não ser a mais perfeita, mas aqui em estúdio também vamos introduzir mais dados. Eu lembro lá para casa que pode interagir connosco a partir da nossa página no Facebook, facebook.com/combateblogs. A sua opinião também conta e, obviamente, se deixar as suas ideias também aqui, também vamos trazê-las a debate. Eu começava aqui o debate em estúdio com o professor João Cantigas Esteves. Professor, esta tarde, ao final da tarde em Washington, já de noite em Portugal, o Vítor Gaspar, Ministro das Finanças, disse que, de facto, concordava, no fundo, com esta ideia do Miguel, que a zona euro precisa de maior integração política, que existe um maior empenho político. Qual é a sua visão em relação a isto e, de facto, se estamos aqui, corremos o risco de Portugal regressar ao escudo, deixar o euro, que é uma questão polémica também? Sim, claro. Respondendo diretamente às duas questões, totalmente de acordo que é necessário reforçar os mecanismos de integração, se quisermos, dentro da própria zona euro. Há realmente algum trabalho a fazer e ganharemos todos e ganha a própria zona euro caso esses mecanismos se venham a ser adotados. Enfim, tudo leva a crer que, eventualmente, numa questão de tempo, isso venha a acontecer. Portanto, aí penso que há uma unanimidade de que faltam algumas ferramentas e que essas ferramentas, quando vierem, vão seguramente ajudar. Agora, a segunda questão que coloca, penso que já é diferente, e nomeadamente o tema que aqui é suscitado da crise do euro. E aqui é que eu tenho talvez uma opinião um pouquinho diferente, porque eu julgo que tem havido um esforço de misturar muita coisa que é diferente. E ao misturarmos coisas que são diferentes, isto acaba por criar-se aqui grandes confusões. E porquê? Eu entendo exatamente o que é uma crise financeira, entendo até o que é uma crise económica, entendo até aquilo que é uma crise de endividamento, uma crise das dívidas soberanas. Já tenho alguma dificuldade em entender o que é uma crise do euro. E ultimamente tem-se, julgo eu, que houve aqui uma questão essencialmente linguística no início, que era uma crise da zona euro para a crise do euro. Eu julgo que estamos a falar realmente de coisas diferentes. E para isso gostaria de dar uma opinião que é, do meu ponto de vista, o euro é seguramente dos projetos, dos maiores projetos de integração europeia que tivemos nas últimas décadas, e agora acrescento também, e de maior sucesso. Ou seja, quando falamos em crise do euro, eu de facto tenho muita dificuldade em saber exatamente o que é que estamos a falar. Porque o euro foi lançado para o mercado cambial já há umas décadas atrás, ganhou claramente o seu terreno, ganhou o seu espaço, ganhou cota de mercado, impôs-se claramente como uma grande moeda mundial, aceita universalmente como moeda de troca, foi progressivamente sendo utilizada como meio de reserva, em que vários países e cidadãos e investidores utilizam o euro como moeda de reserva, e verificamos que o euro é uma moeda fortíssima. Portanto, isto está forte e toda a gente diz, os analistas dizem que, inclusive, há quem fale que seja 20% acima do seu valor. Portanto, quando falamos especificamente da crise do euro, eu tenho efetivamente algumas dificuldades em perceber exatamente o que é que se está a falar. Eu sei que tem havido um esforço, nomeadamente de alguns agentes políticos, em baralhar as crises todas e mostrar isto tudo assim, digamos, num monte e fazer de conta que há apenas aqui uma crise. E são coisas distintas. E relembro que, por exemplo, uma novidade da última semana, novidade, enfim, já tinha sido falado, mas com alguma força, é o facto de, mesmo no caso da Grécia, ser perfeitamente possível uma situação de incumprimento e de default com a manutenção dentro do euro. Ou seja, foi algo que foi, digamos assim, começado a ser discutido na última semana. E penso que este aspecto releva novamente, e repetindo-me, que, do meu ponto de vista, o euro foi um enorme sucesso e verei com as maiores dificuldades que este grande ativo, até acrescento mais, o euro, do meu ponto de vista, é dos grandes ativos que a Europa tem e a União Europeia tem neste momento. É sólido, é estável, como se tem demonstrado. Portanto, eu julgo que é nesta base, e quando analisamos eventualmente o que é que possa acontecer, que devemos ter neste ponto. O último aspecto, se me permite, para concluir também o que eu considero ser um sucesso do euro na União Europeia, naturalmente da zona euro, é que proporcionou algo que é muito, muito importante nos mercados, nas economias e nos mercados financeiros, que foi a estabilidade cambial entre os respectivos membros que o compõem.
Relembro que, desde o século XIX, que nós sabemos que as economias procuram estabilidade cambial. A estabilidade cambial é um fator decisivo para o crescimento das economias, para o desenvolvimento, para o bem-estar e até para o crescimento do comércio internacional. Isto ficou mais ou menos resolvido, julgo eu, no século XIX e, portanto, isso foi conseguido, no caso da União Europeia, naturalmente nos membros da zona euro que conseguiram essa estabilidade cambial. De qualquer forma, há estudos, e aliás o estudo do BCE nos últimos dias admitiu que a crise da dívida pode vir a destruir o euro. Isso pode ser um risco evidente, mas eu queria agora lançar o contraditório, porque o Jorge Bateira, o seu colega também, economista, que escreve já há muito tempo, Jorge já escreve há muito tempo sobre esta questão do euro. Há pelo menos 2 anos que eu penso que fala sobre isto, numa altura em que não se falava sobre esta questão tão profusamente. E o Jorge escreveu precisamente esta semana uma crónica no jornal I, em que o título era Pensar o nosso futuro pós-euro. Na sua perspectiva, essa é uma possibilidade, é algo que pode acontecer mesmo nos próximos tempos? Estamos condenados a isso, e os mecanismos em jogo na economia e na política aparentemente encaminham-nos para isso. É evidente que eu devo dizer que nós não podemos falar com segurança total sobre um conjunto de evoluções que ocorrerão nos próximos tempos. Estamos no domínio de uma grande incerteza sobre o que vai ocorrer nos próximos tempos. Mas há algumas linhas de orientação que eu acho que, apesar de tudo, podemos antecipar. E é evidente, eu em 2009, acho que foi em junho ou julho de 2009, eu escrevi duas entradas no Ladrões de Bicicletas com o título O Fim do Euro, ou qualquer coisa como isto. E qual foi o ponto fundamental? Foi porque nessa altura eu percebi que a Alemanha tinha inscrito na Constituição um constrangimento relativamente ao déficit e que isso iria ser imposto aos outros países da União Europeia, da zona euro. Ora, isso evidentemente significaria um colete de forças de tal maneira insustentável, sobretudo para os países menos competitivos, que acabaria necessariamente por levar à situação em que estamos hoje. Portanto, eu diria que a situação da Grécia e depois a de Portugal, a da Irlanda e de Portugal, decorrem inevitavelmente do impacto da crise financeira de 2007-2008, que veio revelar um problema que estava latente. E qual é o problema que estava latente? É que numa zona monetária forte, de moeda forte, verdadeiramente os países com menor capacidade competitiva não conseguiriam sustentar indefinidamente os seus déficits na balança de transações correntes. E, portanto, a acumulação continuada de financiamento externo haveria de explodir, haveria de rebentar em qualquer momento. Aconteceu na sequência da crise. É curioso que, por estes dias também, Nouriel Roubini, que tem vindo a alertar para alguns problemas da economia mundial, dizia que, de facto, a Grécia devia sair do euro, e isso acaba por ter impacto naquilo que representa para Portugal. E até fala da situação da Argentina, que é um bocadinho diferente, mas o que é certo é que a Argentina saiu daquele espartilho que tinha da equiparação ao dólar e, de facto, viveu um ano de muita crise, mas ao longo dos tempos tem vindo a recuperar. Pelo que sei, o Jorge também, numa avaliação, pelo menos inicial, considera que se Portugal regressasse ao escudo, teria pelo menos um ano de grande crise, mas a partir daí poderia recuperar. Quer dizer, pelo menos ter níveis de crescimento a partir daí maiores do que aqueles que... Eu tenho que reconhecer que o texto do Nouriel Roubini, que circula e que é da sua agência de aconselhamento financeiro, é um texto profundo, com alguns pontos que provavelmente eu não estarei de acordo, mas, no essencial, ele coloca um argumento que é muito forte. E é basicamente este. Ficar dentro do euro é assumir esta política deflacionista durante muitos anos, porque ganhar competitividade através de um abaixamento de salários e preços é duro, é desgastante, porque gera imenso desemprego e pobreza e, evidentemente, conflitualidade social. E isso, no final, até que se alcance esse nível, cá para baixo, imaginemos 30% de desvalorização, que não é feita por via cambial, mas por via de abaixamento de salários e preços. É evidente que isso vai levar muitos anos,
Ele diz que pode levar 5 a 10 anos, depende dos países, depende da própria luta social. E no fim desse estado ainda está a economia destroçada e com grande dificuldade em arrancar. A alternativa é, por simplesmente, fazer um abaixamento rápido, fora do euro, e relançar imediatamente a economia a partir do uso da taxa de câmbio, que isso é possível, e não é só, agora acrescento, e política orçamental, e política industrial, e política de comércio externo, tudo políticas que não são possíveis dentro do atual euro. E se calhar isso também colocaria o próprio projeto do euro em questão, no fundo, que se vale a pena ou não. O projeto do euro já está em questão. É que há bocado o professor Cantigas Esteves disse que foi o maior sucesso. Eu fico perplexo, realmente. A situação em que estamos é a prova de que o euro foi, de facto, um grande fracasso. Não estou a ver como é que foi um grande sucesso, a não ser que se veja apenas pelo parâmetro da ocupação de espaço no plano financeiro à escala mundial. E, portanto, de uma moeda de reserva, etc. Mas isso é uma parte pequena que está sempre condicionada por tudo o que vai no âmbito da economia real. Eu daqui a pouco já lhe vou dar, eu sei que quer responder, mas deixe-me só lançar aqui os nossos outros convidados. Duarte, numa perspectiva mais política, Portugal pode fazer muito pouco em relação a isto, não é? Mesmo que os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos. Eu acho que Portugal pode fazer muito pouco. Portugal tem que fazer, na minha opinião, tem que fazer o que está a fazer. Este programa de ajustamento será necessário em qualquer cenário. Quer dizer, as alternativas que são apresentadas como soluções milagrosas para Portugal não vivem sem isto. Quer dizer, a ideia de que os eurobonds nos salvam ou transferências de um orçamento comunitário são falácias, porque a mutualização da dívida, ou seja, dívida europeia garantida por todos os países e imparcialmente transferida para Portugal, nunca acontecerá sem nos imporem condições severas e, portanto, não evita este programa. Um orçamento comunitário que transfira uma parte da receita comunitária para Portugal para permitir o que se tentou fazer nos últimos 20 anos, também terá limites. Quer dizer, ninguém nos vai abrir uma conta corrente ilimitada que nos permita viver como temos estado a viver. Mas há aqui, eu acho que do que foi aqui dito resulta aqui um aspecto que me parece muito importante salientar. Parece, uma coisa é evidente, o euro foi criado com imperfeições. A definição da política monetária europeia não é uma solução. As assimetrias de risco dos vários países sujeitos a uma mesma moeda não está resolvido. E, portanto, vai ter que criar esses mecanismos. Agora, não é possível criar esses mecanismos de forma estável sem que os povos de todos os países envolvidos se pronunciem pela primeira vez e com total consciência do problema. Porque até agora a Constituição Europeia tem sido feita por políticos e burocratas enquanto as pessoas estão distraídas a tratar das suas vidas. Os eurodeputados, não é? Basicamente. Mas neste momento as pessoas perceberam-se claramente que a União Europeia implica transferir dinheiro dos impostos de uns para os outros. E isso, neste momento, quando se pronunciarem sobre isso, porque é inevitável, porque as constituições de vários países assim o exigem, quando se pronunciarem sobre isso, vão pronunciar-se com a consciência de que no Norte vão estar a comprometer-se a transferir dinheiro para o Sul e no Sul vão estar a comprometer-se a aceitar certas restrições à despesa e à forma de se organizarem. E, portanto, pela primeira vez vamos ter um debate constitucional europeu esclarecido em que as pessoas vão saber e vão ter o mínimo de consciência do que é que estão a decidir. E assim vai ser evitado, vai ser um desvio em relação ao modelo de construção, ao modus operandi da Constituição Europeia até agora. E isso vai ser muito interessante. Se perguntarmos aos alemães o que é que querem fazer à Grécia, uma sondagem do semanário Stern dizia por estes dias que 1 em cada 3 alemães defende a saída da Grécia do euro. Portanto, mas hoje também saiu uma sondagem que dizia que 70% era contra a ideia de deixar a Grécia falir. Não se percebia se estavam dispostos a bancar a manutenção da Grécia, e isso era uma questão muito interessante. Não, aliás, o professor Cantigas Esteves falou
da solução da Grécia poder assumir-se que a Grécia entra em default, mas que não sai do euro. Aliás, hoje António Borges, o diretor do Departamento Europeu do FMI, dizia precisamente isso, que os bancos europeus não teriam qualquer problema em lidar com um default grego. Portanto, esta poderá ser uma solução até a surgir nesta semana, em que precisamente Durão Barroso vai fazer o discurso de Estado da União, que não será tão entusiasmante como o discurso de Estado da União de Barack Obama, mas será pelo menos um sentimento, será partilhado um sentimento em relação àquilo que vai na zona euro e também com a presença do Presidente do Eurogrupo pela primeira vez. Tomás, deixo-te também que entres neste debate. Por estes dias, eu acho que esta questão tem passado um pouco ao lado dos portugueses, que têm estado mais entretidos com a questão da Madeira e da crise e dos buracos que existem. Mas isto pode ser uma questão real, isto pode vir a jogar muito no futuro dos portugueses. Em janeiro fazemos 10 anos que lidamos com a moeda, foi a 1 de janeiro de 2002 que passámos a usar o euro. Qual é a tua visão em relação a tudo isto? Se calhar mais em termos políticos. A minha visão é muito pessimista, independentemente da consolidação do euro enquanto moeda estável no sistema monetário internacional. As cartas estão todas em cima da mesa. Quase que não há carta nenhuma para destapar. Então, recapitulemos, a Grécia não suporta mais medidas de austeridade, senão implode do ponto de vista social. As reformas que já foram feitas e as que ainda estão para fazer na Grécia já não produzem efeitos em tempo útil. Isto significa que a Grécia vai, a curto prazo, incumprir os seus compromissos financeiros. Isto é um dado assente e não vale a pena meter a cabeça debaixo da areia. Agora, o que se trata é de saber se este incumprimento vai ser controlado ou descontrolado conforme vontades políticas. Independentemente de ser controlado ou descontrolado, o incumprimento vai, no montante de reestruturação da dívida, no mínimo aí à volta de 50%, porque com uma quantia inferior, uma percentagem inferior da dívida, a reestruturação não produz os efeitos necessários. Quais as consequências deste incumprimento, que está para breve, em dois setores. Num lado, no sistema bancário europeu. Quais as consequências, sobretudo em bancos franceses e alemães, e incluindo alguns bancos portugueses, credores da dívida soberana grega. Por outro lado, o comportamento dos mercados, a partir desse momento, em relação à Itália e à Espanha. O que, a verificar-se negativamente, quer no sistema bancário, quer em relação à Itália e à Espanha, isto é um dominó. Depois temos a questão política. E a questão política é, nos últimos 2 anos, temos assistido a uma total incapacidade política de gerir esta situação. As medidas aparecem sempre à última da hora e para remendar situações que já se verificaram, porque tem 2 problemas. Tem a capacidade política dos atuais dirigentes europeus, por um lado, e tem a forma burocrática e democrática também, mas de funcionamento das instituições. E agora, na conferência, na Cimeira Europeia de dia 21 de junho, ainda nada foi aplicado. Medidas urgentíssimas. Estão à espera do Parlamento da Estónia, de eleições na Eslováquia, tudo paralisado. Outro exemplo é, para não referir, os últimos 2 anos de paralisia. Aliás, esta Cimeira Europeia tomou medidas já como por efeito em relação ao ataque dos mercados à Espanha e à Itália, sobretudo. A última conferência, a última reunião dos ministros das Finanças da zona euro na semana passada. Nas questões fundamentais não houve consenso. Nem na taxa sobre transações financeiras, nem no segundo empréstimo à Grécia. Portanto, o quadro está todo desenhado no sentido de a situação se agravar dia a dia, cada vez mais, sem respostas políticas à altura da grave crise. E o professor disse bem, os Estados Unidos estão preocupados com a Europa, não é? Porque a Europa vai provocar tudo isto, que está a rolar como bola de neve, e que distraidamente estamos a ver como espectadores
Isto vai provocar convulsão em todo o sistema económico e financeiro mundial. Agora, só para terminar, uma outra coisa, porque não podemos esquecer uma coisa. A Europa, os dirigentes europeus, nos últimos 2 séculos, se caracterizam por serem suicidários. O século XIX viveu em guerra permanente, quase do primeiro ao último dia. No século XIX, as guerras todas na Europa. E nós europeus, produzimos as 2 grandes guerras do século XX, com as consequências todas que todos conhecemos. E hoje estamos a assistir ao desfazer da Europa com o mesmo sentido suicidário que já provocou as guerras do século XIX e do século XX. Todos os países a União Europeia vai se desagregar e muito dificilmente, porque agora, neste momento, ainda era possível. Mas não, o que está à vista é que não há capacidade política de resolver definitivamente, avançar para um governo económico europeu, tomar medidas necessárias. Não deixa. Agora não há solução para... As medidas políticas serão... Não há capacidade política, nem visão de futuro. Nem visão de futuro. Miguel, nos Estados Unidos, voltava a ti e também dizendo que podes entrar sempre que quiseres neste debate. Portanto, algumas coisas já foram ditas que com certeza querem dizer, não é? Algumas coisas que foram ditas, e começo pela última intervenção. Eu acho que há realmente uma certa incapacidade de liderança política nos atuais dirigentes europeus. Em particular, direi até nos dirigentes de alguns Estados que são atores fundamentais na Europa. Refiro-me à Alemanha, mas não só. Mas, por outro lado, acho que há um certo paradoxo democrático na atual situação. Porque o que esses líderes políticos, por exemplo, que a chanceler Merkel está a fazer, é agir de acordo com os incentivos políticos internos que têm, em que a grande maioria dos alemães se opõem a novas medidas de ajuda, a novos pacotes de solidariedade e de apoio financeiro aos Estados com dificuldades na sua dívida de soberania. E, portanto, há aqui uma situação difícil de resolver. Num certo sentido, a atual dificuldade da Europa em decidir politicamente essas questões tem a ver com haver demasiada democracia nacional no contexto do processo político europeu. E o que é que nós podemos fazer a este respeito? Antes foi mencionada a questão da solidariedade. Eu acho que a questão é sem dúvida que a solução desta crise passa pela criação de mecanismos de intervenção política, de direção política mais coesa no seio da União Europeia. E que isso, ao mesmo tempo, tem de passar também por uma política de maior solidariedade de transferências financeiras entre os Estados. Mas eu queria dizer a esse respeito 2 coisas. A primeira é que eu não creio que nós possamos simplesmente criar uma lógica de solidariedade entre os Estados europeus. E que essa lógica de solidariedade passe por uma transferência de recursos de um Estado para outro. Na realidade, nós vimos até, no que se passou recentemente em Portugal, quanto à Madeira, que aquilo que nós ouvíamos algumas pessoas dizerem relativamente à Madeira é, no fundo, aquilo que os alemães dizem no que concerne os portugueses e os gregos. E nessa medida, a única forma que eu encontro de criarmos mecanismos de solidariedade financeira a nível europeu não é pensando numa lógica de transferência de uns Estados para outros Estados, mas é mudando de modelo de financiamento da União Europeia. E nesse sentido o que nós temos de pensar é que temos de criar recursos próprios no contexto da União Europeia que permitam aos cidadãos entender que aquilo que se trata não é de transferir dinheiro dos alemães para os portugueses, mas sim de distribuir melhor a riqueza que é produto do próprio processo de integração económica europeia. É isso que eu acho que é fundamental. Eu acho que é muito importante, e talvez esta seja a oportunidade dessa crise, relacionar a criação dos mecanismos de apoio financeiro com a criação de recursos próprios no contexto da União Europeia. Eu queria só fazer mais 2 notas pequenas. A primeira é que, num certo sentido, alguns dos mecanismos de intervenção que são necessários e dos quais se têm falado, como as obrigações europeias, já existem, ou a própria reestruturação das dívidas nacionais. Aquilo que o último Conselho Europeu acordou, relativamente ao novo mecanismo de estabilidade europeu, permite, no fundo, um mecanismo de intervenção que é bastante semelhante às obrigações europeias, que é este novo mecanismo europeu vai poder emitir dívida que depois vai ser entregue aos outros Estados
a uma taxa de juros que é a mesma a que esse mecanismo europeu vai conseguir obter essa dívida no mercado. Portanto, isso é a mesma coisa, num certo sentido, que ter obrigações europeias. E o mesmo no que se passa à reestruturação da dívida, em que, no fundo, tanto é possível uma reestruturação pura da dívida, como é possível comprar, os economistas dizem isso, comprar a dívida no mercado secundário a um valor muito mais baixo, o que equipara, no fundo, a uma situação muito semelhante à reestruturação da dívida. Qual é o problema? É que estes dois mecanismos, atualmente, não têm uma liderança política efetiva, nem têm uma autonomia de funcionamento e, portanto, criam grande incerteza no mercado. A recente decisão do Tribunal Constitucional Alemão veio dizer que, no fundo, o funcionamento destes mecanismos está dependente de uma decisão caso a caso do Parlamento Alemão. Ora, isto pode bloquear a qualquer momento o funcionamento destes mecanismos e é isto que está a criar grandes dificuldades relativamente à resolução da crise. Eu acho que o acordo do último Conselho Europeu tem as sementes, tem as bases necessárias para resolver a crise. O problema é tornar esse acordo transparente e tornar esse acordo com mecanismos de decisão efetivos. Ok, Miguel. Professor, o professor Cantigas Esteves acho que tem muita coisa para dizer, que foi aqui muita coisa, mas de qualquer forma estava esta ideia lançada pelo Miguel Poiás Maduro, que esta solução já pode ser aplicada. De qualquer forma existem muitas resistências, não é? Sim, de qualquer forma gostava de tocar aqui 3 ou 4 pontos que me parecem importantes. Relativamente à Grécia, muito brevemente, eu quero dizer que obviamente a estratégia tem sido ganhar tempo, portanto tem sido claramente ganhar tempo, e seguramente que esse tempo ganha-se e tem efeitos. Eu recordo que neste momento é preciso ver que as pessoas não estão paradas, os investidores não estão parados, os fundos de investimento não estão parados e têm tomado decisões estratégicas durante este último ano. Eu relembro, nós mesmo em Portugal temos uma notícia muito recente em que um dos grandes bancos, o BES, anunciou publicamente que não tem qualquer exposição à Grécia. Ora bem, isto é o BES. Ora bem, pela Europa e pelo mundo, há decisões que estão a ser tomadas. Isto apenas para dizer que não se sabe, concordo, o que é que implica um default da Grécia, mas uma coisa estou certo, um default da Grécia hoje tem consequências totalmente diferentes de há um ano atrás. Ou seja, porque os agentes económicos estão naturalmente Ou seja, foi-se ganhando tempo para libertar os bancos desse peso. Ora bem, digo eu, não sei, quem diz os bancos, é uma análise, agentes económicos. Claro, e tem um caso concreto que é, digamos, o BES acontece. Depois, relativamente à questão de portuguesa e à questão da saída do euro, eu penso que neste momento estamos aqui numa situação um pouquinho perigosa. Qual é? É que em países como a Grécia e Portugal, naturalmente, onde as situações são bastante complicadas, pode passar para a opinião pública a ideia de que pior não é possível. Eu penso que tem que ser dito com clareza que a saída do euro de qualquer um destes países é completamente e muitíssimo mais trágica do que aquilo que existe atualmente. E julgo que, acho que deverá competir aos agentes políticos haver também muita frontalidade e clareza a explicar o que é que se quer dizer sair, neste caso, do euro. Não deixa de ser irónico, em que, simultaneamente em que falamos que é necessário mecanismos europeus, governos europeus e todo um conjunto de europeus, podermos dar de barato algo que já existe, que é o euro, que é comum. Bom, por último, relativamente a Portugal sair do euro, eu penso que aqui temos que precisar várias coisas. Primeiro importa dizer que, do meu ponto de vista, sair do euro, quais são, digamos, os objetivos imediatos? São 2. É, naturalmente, a desvalorização cambial e é a possibilidade de criar moeda. Basicamente, são essas as duas grandes razões. Ambas, do meu ponto de vista, não são virtudes. E porquê? Porque desvalorização cambial, primeiro, convém dizer que a política cambial é algo muito recente em política económica. Praticamente tem 3 ou 4 décadas. Porque a humanidade, nos seus últimos 3.000 anos, a regra é de câmbios fixos, de paridades fixas, por se considerar que os câmbios são uma enorme fonte de perturbação das economias e do crescimento económico. E por isso é que se tem buscado sempre a estabilidade cambial a nível global. Ora bem, porquê é que acabou a estabilidade cambial? Pelas piores razões. Como sabemos, foi na década de 70, por causa do desvario que, em primeiro lugar, aconteceu nos Estados Unidos, a financiar a guerra do Vietnã e a financiar uma guerra sem ter dinheiro. Então o que é que eu faço? Faço moeda e desvalorizo a moeda. Portanto, é aí que começam os câmbios flutuantes, os câmbios flexíveis, que é o que nós temos hoje, e que eventualmente voltaremos a ter se voltássemos tragicamente para o escudo, e o que é errado, que é, nós não temos dinheiro para fazer face às nossas despesas, fazemos moeda. Moeda completamente virtual, sem suporte económico e sem ter nada a agarrá-la. Aliás, se me permite, neste momento, o grande problema financeiro do mundo, em geral, é toda esta indisciplina na criação de moeda que faz com que tudo isto seja virtual. É preciso dinheiro, faz-se dinheiro. Não está a acontecer também nos Estados Unidos? Exatamente, muitíssimo nos Estados Unidos, novamente, pelas piores razões. Novamente. Ou seja, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que
o século XIX... Então, na recentemente, sua ideia, o BCE faz bem em não ter esse mecanismo de criar moeda? eu vou mais longe. Neste momento, a nível global, a nível mundial, aquilo que nós devíamos ambicionar, aquilo que nós devíamos lutar, e a Europa poderia liderar, era o lançamento de uma moeda única global. Esse é o verdadeiro projeto que devíamos ter, que era retirar a perturbação cambial dos mercados e das economias, que são um total perturbação no que está a acontecer. Mas acha que isso é politicamente possível? Não, se acompanhado do que está a acontecer no G20, é o que está a acontecer. Veja o que aconteceu aos Estados Unidos e voltando à devaluação cambial. Porque a devaluação cambial tem um problema. Um país desvaloriza. Vamos supor que o país B também desvaloriza e o outro desvaloriza. Todos desvalorizam. Voltamos à primitiva. E dou-lhe um exemplo. Porquê que os Estados Unidos andam há que tempos aflitíssimos e perturbados com o caso da China? Porque a China fez uma maroteira. Porque os Estados Unidos desvalorizam a moeda, criam moeda, e a China o que é que fez? Fez o pega ao dólar. E, portanto, temos um câmbio fixo. Ou seja, os chineses, para não ir naqueles folclores norte-americanos de criar moeda sem qualquer suporte, o que é que fizeram? Indexaram a moeda. Os americanos bem praguejam de que tem que liberalizar o mercado, tem que valorizar a moeda chinesa, tem que valorizar, e eles não valorizam porque naturalmente não têm mercado e têm um câmbio administrativo. Portanto, neste momento, para esta crise financeira, do meu ponto de vista, os câmbios são perturbadores, portanto a grande luta que o mundo deve ter, e a Europa devia liderar, porque, repito, a experiência do euro é absolutamente fantástica e é um sucesso, devia alargá-la ao nível do G20 a todo o mundo e lançar as bases concretas para uma moeda única global e retirar, digamos assim, eu quase usar uma palavra forte, que é a batota da desvalorização. Porque assim, eu não sou competitivo. Então vou usar a desvalorização cambial para ganhar competitividade que não tenho. Portanto, eu julgo que este é um ponto central. E repito, obviamente que o mercado cambial é fantástico. Eu próprio aprecio imenso o mercado cambial. Mas só para lhe dar uma ideia, diariamente são negociados no mercado cambial 3 trilhões de dólares, o que é nada mais nada menos 10 vezes o PIB mundial. Diariamente. Ou seja, o grande fator de perturbação que nós temos neste momento no mundo, do meu ponto de vista, é esta completa loucura dos câmbios associada à outra, que é a criação de moeda sem qualquer governo e sem qualquer disciplina. E, portanto, nós na Europa, que temos um passo dado, julgo que devemos, aliás, exportá-lo, e relembro que ao nível do G20, o G20, quer a China, quer o Brasil, têm insistido constantemente, quando dizem que não queremos o modelo do dólar, não queremos o regime do dólar, é disto que estão a falar. Eles querem uma moeda única global, querem retirar a perteração trazida pelos câmbios para as economias e para os mercados, que só baralha isto tudo. E, portanto, essa é que é a grande tarefa mundial. A grande agitação aqui à esquerda, em relação a isso, obviamente que é uma posição muito vincada. Tomás, há pouco querias referir, tem algo a ver com isto? Não tem a ver com isso e tinha a ver também com o professor Miguel Maduro. É evidente que é muito interessante a moeda única mundial. Em relação ao que o professor Miguel Maduro tinha dito, que as decisões do Conselho Europeu de 21 de junho eram importantes, muito importantes, mas vamos lá tirar a cabeça debaixo da areia. A Grécia vai cair primeiro do que serão aplicadas as medidas aprovadas em 21 de julho. Vai entrar em incumprimento primeiro. Portanto, estamos perante realidades aceleradas com as quais não se compadece as grandes teorias sobre a moeda única, as desvalorizações e as valorizações do cambiais, com as quais não se compadece as situações sociais que a Grécia vai viver, está a viver. Portanto, a Grécia, nas próximas 2, 3 semanas, vai entrar em incumprimento. Isto é uma realidade. As decisões tomadas no Conselho Europeu de 21 de junho, sobre que já passaram 3 meses, nem daqui a 3 meses, estão aplicadas, sobretudo, as referentes ao reforço e à flexibilização do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que era imprescindível estar na prática e em funcionamento 3 dias depois. Portanto, a Grécia vai entrar em cumprimento e tudo mais, está paralisada, a União Europeia está paralisada e não há nem vontade nem capacidade política de resolver a situação, de onde os factos estão cá todos para
a bola de neve e o dominó se desenvolverem, se desenrolarem com grande gravidade nos próximos meses. Diremos que o professor tem aqui uma perspectiva otimista, penso que o Jorge Bateira terá uma visão diferente. Jean-Claude Trichet, o Presidente do Banco Central Europeu, a garantia que a Europa não está em negação em relação à crise da dívida. Estará em negação ao dizer isto? Reparem bem, se nós nos lembrarmos aqui há dias, falava-se de que a Alemanha já tinha algo preparado, tinha um plano para o incumprimento da Grécia. E antes, há mais algum tempo atrás, a própria Grécia, dizia-se, já estava a estudar um plano que previa até o abandono do euro. Ambas as partes negaram e toda a gente percebe que, no fundo, há aqui um jogo de parte a parte em que, de facto, se estudam cenários e se preparam jogadas que vão acontecer daqui a alguns tempos. E, portanto, o que nós temos de perceber é basicamente isto. 2 pontos. A Grécia nunca mais consegue pagar esta dívida. Portanto, é fatal que vai haver uma reestruturação dramática, grande. Que a ajuda da decisão do Conselho Europeu de 21 de julho é pouco significativa e não resolve o problema grego. Portanto, até segundo a análise do Rubini, agrava o problema grego, porque os bancos que entrariam no processo de aceitar uma redução dos seus créditos, também eles iriam ser garantidos segundo um processo tipo plano Brady, que já foi usado há muito tempo atrás, e que essas garantias acabariam por ser agravamento da dívida grega no caso de incumprimento. Na prática, aquilo reduzir-se-á pouco. E, por outro lado, sabemos muito bem que os gregos não vão tolerar muito mais tempo este tipo de políticas. Portanto, as coisas estão, eu concordo com o Tomás, lançadas para um default, um incumprimento dentro de algum tempo. Só uma buchazinha antes de... depois há um problema ainda mais grave. Todas estas medidas, quer na Grécia, quer em Portugal, quer noutros países eventualmente que estão a acontecer, só vão provocar recessão. Não há pagamento de dívidas sem crescimento. É só mais... Queria terminar, Só queria completar com esta ideia. Não há dúvida nenhuma que estas políticas já foram usadas no passado. Nos anos 30, faliram. A ortodoxia aplicou estas políticas e rebentou com a economia norte-americana. E, portanto, nós temos que perceber que não há precedente nenhum histórico de recessão, baixa dos salários, baixa dos preços, por aí fora, para ganhar competitividade. Não há, isso não funciona. E esta solução aqui apresentada pelo professor de uma moeda única mundial? É lirismo, eu percebo a ideia, mas francamente há aqui um ponto que é fundamental. Nós não devemos nunca esquecer que as moedas surgiram por poder nacional. Tem que haver por trás de uma moeda um poder político. O soberano que emite moeda, e a moeda tem que estar respaldada num orçamento, porque é a garantia de que a moeda vale, é a garantia que o soberano dá de que pode cobrar impostos. Isto está associado ao nascimento da moeda. E, portanto, não podemos imaginar que uma moeda subsista no espaço europeu sem um poder soberano federal. Obviamente que a Alemanha e vários países da Europa do Norte não querem de todo o passo federal. Portanto, eu não vejo como é que o Miguel, que está longe de nós e não está aqui no estúdio, avança com medidas ou hipóteses de solução que são federalistas quando não há sustento político para elas. Mas no fundo o Miguel o que diz é que já existem medidas, não é? Sim, Miguel, pode intervir. Posso dizer só, porque eu gostava de fazer um primeiro comentário. É verdade, e eu concordo, que não é possível sair da atual recessão, e nunca saiu da atual recessão, com políticas que são políticas sem crescimento económico, dificultam o crescimento económico. Mas eu não creio que o incumprimento seja a solução igualmente, porque também não conheço, pode ser, eu não sou economista, mas talvez alguns economistas aí me demonstrem o contrário, não conheço nenhuma saída de uma crise através de uma falência do sistema bancário, que seria a consequência do incumprimento, não é? E, portanto, esta é a grande dificuldade atualmente, é que, por um lado, se tem a percepção clara de que deixar chegar ao incumprimento traduz-se numa falência do sistema bancário provável, não só em algum Estado europeu, mas provavelmente em sistema dominó em vários Estados europeus, o que por si só levaria a uma crise enorme, a uma enorme depressão, e tivemos isso com a Grande Depressão. Mas, por outro lado,
uma política pura de ajustamento muito duro, que não facilita o crescimento, também não nos vai proporcionar, a solução. É por isso que eu acho que também queria intervir. Realmente, se não houver um acordo político e se estivermos perante um incumprimento da Grécia, um incumprimento incontrolado, eu temo muito, não só em relação à situação grega, à situação portuguesa, em relação ao euro, mas em relação ao próprio futuro da União Europeia. E por isso é que eu tenho esperanças que ainda vai existir, por própria motivação de sobrevivência política dos atuais dirigentes políticos, que eles serão capazes de preferir tomar agora decisões que têm alguma impopularidade política nos seus Estados, para evitarem maior impopularidade política no futuro. E essas decisões passam praticamente por uma decisão. Eu queria só acrescentar relativamente ao colega disse. Pode ser um mecanismo de auxílio económico com programas de ajustamento muito duros. O outro pode ser um problema. O Miguel não está a ouvir, mas pode continuar. Através de um mecanismo de incumprimento controlado. Esta questão da moeda e do Estado é claramente importante, haver o Estado, mas eu queria apenas, digamos, recordar que nos 3.000, 4.000 anos de sistema monetário internacional, nomeadamente o famoso padrão ouro, a grande diferença é que acima dos Estados havia algo supranacional que era o ouro, que obrigava uma disciplina aos próprios Estados. E foi isso que se perdeu na década de 70. Ou seja, hoje a soberania plena da moeda, quanto a mim, é o que nos traz para aqui. Porque aquilo que era necessário e que aconteceu no passado durante milénios é que havia algo supranacional que impunha disciplina à tal soberania dos Estados e não permitia o que está a acontecer agora, que é um total descontrole, um total desgoverno no uso e no abuso da moeda para fins que não era o objetivo, nem deve ser o objetivo da moeda. A moeda sempre foi uma abstração, mesmo indexada ao ouro, não deixa de ser uma abstração. O próprio valor do ouro é uma abstração. Não, mas deixa-me dar um exemplo. E a questão é, se houvesse uma moeda global, como é que era o governo dessa moeda? Era uma organização tipo ONU, em que nunca se entendem. Era o Fundo Monetário Internacional. A China não tinha direito de veto. Era o Fundo Monetário Internacional que existe. A China, o Brasil, a Rússia entregavam uma parte fundamental da sua política económica, que é a política monetária, que tanto usam, como há pouco disse, e delegavam isso no Fundo Monetário Internacional. Tem todo o gosto em explicar. Tem todo o gosto em explicar. A ideia parece-me engraçada, mas é como criar uns Jogos Olímpicos sem competição. Neste momento, o G20 está bloqueado por causa deste ponto. Porque, repito, quer Brasil, quer a China, querem a estabilidade cambial. Se quisermos em termos mais latos, o que estamos a falar é o imperativo conseguirmos estabilidade cambial, tirar esta flutuação dos mercados. E isso é feito através de política e de poder que nunca será delegado. Ora bem, e esse é que é o problema. Deixa-me dar um exemplo. É o pequeno, gigantesco problema insolúvel. Desde que acabou o padrão ouro, portanto, há cerca de 30, 40 anos, o que aconteceu ao dólar? Desvalorizou 98%. Ou seja, desde que acabou o regime de câmbios fixos, o dólar desvalorizou 98%. Ora, isto não é possível. E qual é o problema? Isto é claramente, digamos, usar a política monetária para fins que não são os próprios. Portanto, ou seja, eu acho que este é claramente, porque, repito, os mercados cambiais são lá. Por último, relativamente à Grécia, já foi dito muita coisa. Aquilo que eu julgo é que, primeiro, está-se a ganhar tempo. Estamos aí numa fase de dar oportunidade a ver se, como já foi dito e bem, eu estou de acordo, é necessário sempre haver um plano de austeridade para tudo o que venha a seguir. Seja qual for o modelo, neste momento, é imperativo haver estas correções, porque senão nada funciona se não houver um equilíbrio mínimo das contas públicas e da política orçamental. E, portanto, evidentemente que é incerto, mas, como eu disse há pouco, vamos ver o que é que se quer dizer e, repito, não é claro para mim que isso implique as tais consequências do euro e, muito menos, o fim do euro. O que eu acho é o seguinte, é que, primeiro, repito, o euro é estável. E acrescento mais, eu estou completamente tranquilo. Enquanto o euro for a moeda da Alemanha, eu durmo todos os dias tranquilamente e ninguém tem que se preocupar. O que é que nos temos que preocupar? É se um país concreto sair do euro, aí é tragédia pura, aí é sim, é trágico sair do euro, ou então, que eu, enfim, não acredito, mas também era trágico, era a Alemanha sair do euro. Em conclusão, do meu ponto de vista, aí era o fim. Claro. Do meu ponto de vista, enquanto o euro for a moeda da Alemanha, desse ponto de vista cambial, estamos tranquilos, porque obviamente o euro vai continuar no sul. Que a Alemanha será uma das mais beneficiadas com isto. Só uma última nota relativamente ao Rubini, que obviamente todos lemos e apreciamos. Recordo que ele há 1 ano e meio, num dos artigos muito importantes, declarou o total colapso do euro, na altura em que estava a cotar $1,20 por cada euro, não é verdade?
isto foi há sensivelmente 1 ano e meio, ele disse está a referir-se ao daqui a Rubinho? um ano ao Rubinho, daqui a um ano dizia ele que não só já não está na paridade, como está muito baixo, ou seja, vai haver completamente o colapso do euro, e o que nós assistimos é que o euro continua fortíssimo e mais forte, aliás, do que quando o Rubinho... Nós estamos a Desta vez não se atrasou uma última apenas, ideia, Eduardo. não é? Sim. Pode durar 3 dias só. Mas uma última ideia, Eduardo, sobre Não, isto. o que eu ia dizer é que eu volto ao meu ponto do início, quer dizer, todas as coisas que foram aqui discutidas, seja um governo económico, um governo monetário, todas estas coisas neste momento implicam que os dirigentes europeus enfrentem os respectivos povos e lhes expliquem e os convençam, ou eventualmente não, das vantagens de reformar os tratados e manter o euro. E, portanto, o euro e a própria União Europeia vão enfrentar, inevitavelmente, um momento dramático e decisivo, que é a escolha dos eleitores de cada uma dos países que o compõem. Isso é que... Ok, Eduardo. Uma última ideia também para vocês. Eu recordo que, por estes dias, quando estava a preparar este programa, li uma frase interessante proferida por António Guterres a 15 de dezembro de 95, quando o euro era só uma ideia, ou a moeda única era uma ideia. Tu és o euro e sobre este euro edificaremos a nossa Europa. E isto é que levou à inspiração para a criação da moeda única com o nome euro. Este euro não está a edificar a Europa, pelo menos está a criar grandes dificuldades, não é, Jorge Bateira? Tá, e eu gostaria de dizer que verdadeiramente nós vamos ter que nos confrontar com a ruptura da Grécia. E depois vai depender do bom senso dos restantes dirigentes da União Europeia em perceber que mais vale sentarmos à mesa e aceitarmos que é verdade que há um conjunto de países que não vão poder pagar as suas dívidas e, portanto, vão ter que reestruturá-las e, eventualmente, abandonar o euro. Por uma razão muito simples, é porque não se consegue sustentar a economia dentro do constrangimento das políticas do euro. Portanto, ou decidem de uma forma organizada, reconhecendo o problema, retirando a cabeça debaixo da areia e reconhecendo o problema, ou se não o fizerem, e temo bem que possa ser essa a saída, nesse caso, a Grécia evidentemente vai sair do euro porque é insustentável não cumprir e continuar com os constrangimentos todos da moeda única. E, portanto, isso vai obrigar. Eu aí concluo desta forma. Como é que se vai sustentar a aplicação de um plano de austeridade drástico como o do nosso memorando, sabendo que, de qualquer modo, não poderemos nunca ir aos mercados capitais porque, por isso, simplesmente, nós seremos, para todos os efeitos, o próximo. E, de qualquer modo, nós vamos ter uma situação que é, não podemos pôr a nossa economia a crescer, ter uma estratégia de desenvolvimento, etc. Portanto, não faz sentido cumprir este memorando. Muito obrigado. Acho que o debate foi muito animado, aqui com visões muito diferentes sobre esta questão. Agradeço também ao Miguel Paiás Maduro, que esteve ligado a partir de New Haven, nos Estados Unidos. Miguel, não vou poder dar mais tempo. Muito obrigado pela participação a partir da Universidade de Yale. Foi assim mais um combate de vlogs, opinião livre e irreverente na TV 24. Nós regressamos na próxima semana com mais debates bem pungentes da nossa sociedade. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.